Então, este mês, as duas escolhas feitas no Patreon para vídeos estendidos foram História do Enigma Naval, que já fizemos, ou melhor, a quebra dele, e também caldeiras navais, que eu suponho ser um assunto bastante apropriado para esta época do ano, porque geralmente está bastante frio lá fora, quero dizer, estando no Reino Unido, está apenas muito, muito úmido, mas uma caldeira sempre vai te manter aquecido, mesmo que você esteja no meio do oceano. Agora, para ser claro, não vamos falar sobre os motores de um navio, expansão simples, dupla expansão, tripla expansão, turbinas, diesel, etc., porque esse é um assunto inteiro para um vídeo completamente diferente. Mas vamos falar sobre as caldeiras, a primeira parte da usina de energia do navio. Agora, qual é o propósito da caldeira, você pode perguntar? Bem, muito simplesmente, você pega o combustível do navio e o incendeia, seja esse combustível carvão, óleo ou qualquer outra coisa que você possa estar usando em tempos mais recentes, e desse fogo você obtém calor. Mas esse calor não impulsiona o navio diretamente, então você tem que transformar esse calor em algo mais, e o que é transformado no período para caldeiras navais é vapor. O vapor pode então ser enviado para os motores para impulsioná-los, e assim, à medida que os motores se movem, o eixo da hélice também se move. Assim, a hélice se move e assim o navio se move, ou eu suponho que em tempos muito, muito antigos, a roda de pás, mas não importa. Mas você pode ter todos os motores sofisticados que quiser, mas se o vapor não chegar em quantidades suficientes e a uma pressão alta o suficiente, você não vai a lugar nenhum rapidamente. E assim, a história das caldeiras navais poderia talvez ser resumida brevemente como os esforços da humanidade para encaixar bombas de pressão de quantidades cada vez mais preocupantes de poder destrutivo nos corações de seus navios em um esforço para fazê-los ir mais rápido. Porque no final do dia, se você errar na sua caldeira, é basicamente isso que você criou, uma gigantesca bomba de tubo movida a vapor. Outra coisa a esclarecer aqui no início é o que exatamente é o vapor. Em termos de caldeiras navais e, portanto, engenharia marítima, o que estamos falando é realmente o que chamaríamos de vapor superaquecido. Agora você pode pensar que vapor é algo que você vê saindo do topo de uma chaleira. Não, isso não é vapor no sentido da engenharia. Isso é uma mistura de vapor verdadeiro, que é uma forma gasosa incolor de água, e gotículas de vapor de água no ar. E essa parte visível do que é comumente chamado de vapor é, na verdade, incrivelmente perigosa para os motores dos navios, porque, ao contrário de um gás, ou a água é incompressível. Então, se você tiver esse tipo visível de vapor, entre aspas, no pistão de um motor alternativo, então, quando o eixo de transmissão desce, ele vai encontrar água líquida que é incompressível ou quase, o que vai causar todo tipo de dano terrível ao motor. Para dar um exemplo mais comumente entendido, pense em dirigir seu carro através de uma enchente particularmente alta. E, se os pistões do motor do seu carro ficarem inundados, isso causa muito dano ao seu carro, a menos que seu carro, obviamente, dê curto, o que é mais provável que aconteça hoje em dia, antes que a água entre, porque, acredite ou não, sob pressão suficiente, o metal do motor do seu carro vai ceder antes que a água faça isso, e a mesma coisa nos motores marítimos, e quando você passa de expansão tripla ou dupla, ou basicamente motores alternativos para turbinas, é ainda pior, porque, bem, há uma razão pela qual você pode usar a versão mais comumente pensada de vapor em coisas como limpadores a vapor e removedores de tinta a vapor, para se livrar de todo tipo de coisas maravilhosas, incluindo ferrugem, e isso é antes de você levar em conta coisas que podem estar naquela água, vários minerais e tal, e então, se você lançar um jato do que é, com toda a probabilidade, um ácido suave sobre algum trabalho em metal muito sensível e de alta velocidade, ele vai corroer essa turbina muito rapidamente e, novamente, você vai ter falha de turbinas, e isso pode ser bastante espetacular. Então, né, o que estamos analisando é a capacidade das caldeiras de gerar o que é chamado de vapor superaquecido, que, como eu disse, é aquele gás incrivelmente quente e transparente que sai, digamos, de uma chaleira, se você olhar bem de perto no bico. E é por isso que colocar sua mão na coluna de vapor, entre aspas, que sai do bico da sua chaleira a cerca de 2 ou 3 pés de altura, faz você sentir um pouco de calor e deixa sua mão um pouco úmida enquanto sua chaleira está fervendo.
Or, se você colocar sua mão bem em cima do bico, e por favor não faça isso, isso resultará em carne sendo arrancada do osso e dor extrema e possivelmente morte, dependendo de quão potente é a sua chaleira e, claro, de quanto tempo você mantém sua mão lá, e isso é apenas com uma chaleira. Imagine algo como uma caldeira naval. Então, com tudo isso dito e feito, vamos falar sobre as caldeiras navais em si. Agora, a caldeira para alimentar um motor a vapor, na verdade, passou por uma série de desenvolvimentos tecnológicos antes de chegar nos primeiros navios de guerra a serem movidos a vapor. As primeiras caldeiras eram literalmente enormes tanques metálicos, retangulares ou cúbicos cheios de água em que se colocava fogo por baixo. Isso é, claro, incrivelmente ineficiente, pois se você considerar a área onde o fogo está, você tem o chão. Você tem a superfície superior, que é a parte inferior da caldeira, e você tem 4 lados pelos quais o calor pode escapar. Além disso, obviamente, o chão absorverá algum calor, então é uma maneira muito ineficiente de aquecer a caldeira e só aquece a parte inferior da caldeira em qualquer momento, né? O que significa que apenas uma quantidade limitada de água dentro da caldeira está sendo aquecida. Essa água aquecida, obviamente, então tem que passar por toda a água fria, então leva muito tempo para ferver e usa muito combustível e não gera tanto vapor assim. O tamanho das caldeiras necessárias, juntamente com o tamanho dos motores a vapor correspondentes e a quantidade relativamente pequena de trabalho que poderia ser feito como resultado, basicamente não tinha utilidade em navios e, portanto, esses tipos de caldeiras eram praticamente apenas experimentais e ocasionalmente vistos nos primeiros usos de motores a vapor, como em algumas minas. A próxima etapa foi o desenvolvimento da chamada caldeira flui, e isso foi onde um flui, ou efetivamente um tubo, foi conduzido a partir da fornalha, que agora era quase totalmente fechada, exceto por uma escotilha na frente, onde você jogaria mais combustível, na maioria das vezes seria carvão, e os gases quentes da combustão do combustível passariam por um tubo cilíndrico ou flui de diâmetro bastante grande, que por sua vez passava por um corpo de água que estava em um tanque. Isso era um pouco mais eficiente e poderia ser ainda mais eficiente com a invenção da caldeira de flui duplo, onde o flui dobrava sobre si mesmo. Então, o comprimento do flui ou tubo era um pouco mais que o dobro do que poderia ser em uma caldeira de flui única. Ao envolver o fogo e depois passar o calor pelo corpo de água, em vez de apenas na parte inferior, você aumentou a área de superfície total, que era contatada pelo calor, o que melhorou a eficiência da caldeira por uma margem considerável. Uma revisão adicional disso foi o uso de metal corrugado em vez de metal de placa ao fazer o flue, o que, claro, aumentou a área de superfície em contato com a água. Mas, embora isso oferecesse algum aumento de potência e fosse bom para algumas das primeiras locomotivas a vapor, ainda estava longe de ser eficiente o suficiente em termos de uso de combustível ou energia gerada para ser de alguma utilidade particular a bordo de um navio de guerra. No entanto, à medida que essa tecnologia avançou, a produção de energia e a eficiência de combustível atingiram um ponto em que poderiam ser úteis em alguns navios a vapor comerciais e, portanto, foi esse tipo de caldeira que veria o primeiro serviço a bordo de embarcações a vapor oceânicas e fluviais. O próximo passo intermediário no desenvolvimento foi onde os navios de guerra começaram a usar caldeiras, e isso foi a caldeira multifluidos. Agora, as chaminés ainda eram bastante grandes e, na maioria dos casos, eram retangulares, mas com várias chaminés passando pelo mesmo tanque de água. Havia, claro, uma quantidade muito maior de área de superfície em contato com a água das várias chaminés e a quantidade de água no tanque a qualquer momento era menor, o que significava que era mais fácil e rápido ferver essa água e, portanto, criar vapor. No entanto, a eficiência deles ainda era tal que as caldeiras e os motores que as acompanhavam precisavam ser bastante altos. E isso era uma preocupação para a Almirantado, porque eles reconheceram que, como dissemos antes, eles efetivamente convidaram bombas de pressão movidas a vapor para seus navios, que eram alimentados por fogo. Nenhuma dessas coisas era particularmente atraente. A bordo de navios de guerra de madeira, que foram, claro, os primeiros a receber o motor a vapor e seus respectivos caldeirões, e eles reagiam particularmente mal a ter buracos feitos neles por projéteis de metal de alta velocidade, como por exemplo o fogo de canhão, e então a Almirantado estava bastante interessado que esses caldeirões e os motores fossem mantidos abaixo da linha d'água sempre que possível,
porque naquela época era incrivelmente provável que as balas de canhão atravessassem o lado de um navio abaixo da linha d'água. E assim os caldeirões estariam seguros, bem pelo menos até o navio começar a inundar, e a água entrava e havia uma enorme explosão de vapor. Mas nesse ponto as coisas provavelmente já estavam bastante ruins de qualquer maneira. E de fato, mesmo que uma bola de canhão que perfurasse um caldeirão não provocasse algum tipo de explosão ou espalhasse fogo por todo o lugar, no mínimo liberaria uma grande quantidade de vapor de água muito, muito quente. Eu inundaria o navio com vapor através dos compartimentos do motor e outras partes do navio, o que tendia a fazer coisas terríveis com a tripulação do navio, além de causar a perda de toda a energia e, claro, com sua equipe de engenharia toda recém-escaldada, não haveria muito que eles pudessem fazer para impedir a propagação de incêndios do caldeirão pelo resto do navio. E assim, o próximo avanço foi muito bem-vindo pela Almirantado e isso foi a invenção do caldeirão de tubo de fogo. Neste caldeirão, os dutos retangulares maiores foram substituídos por tubos cilíndricos menores. Estes podiam ser mais compactados juntos, garantindo assim uma maior eficiência de transferência de calor, porque havia mais deles e, portanto, mais superfície de ar em contato com a água e também, graças à sua falta de cantos, muito menos suscetíveis a serem degradados ao longo do tempo pelos gases superaquecidos que estavam sendo bombeados através deles. Eles também eram significativamente mais fortes, graças à sua forma cilíndrica, o que significava que você poderia operá-los em pressões mais altas. A natureza mais compacta deste tipo de caldeira significava que a altura da caldeira poderia ser reduzida, e assim as esferas do almirantado poderiam ser, de certa forma, aliviadas. E assim, esse tipo de caldeira de caixa foi visto em um bom número de couraçados em muitas nações durante os anos de 1850 e 1860. Era assim chamada porque, como você pode ver, a forma oval da caldeira era uma forma simples de caixa com a fornalha embaixo enviando seus gases através dos tubos e depois para cima através do exaustor para as chaminés. Uma característica particular deste tipo de caldeira eram os dois conjuntos de válvulas de segurança. Um conjunto era bastante óbvio. Caso o vapor atingisse uma pressão muito alta, as válvulas de segurança se abririam e liberariam o vapor antes que a caldeira explodisse. Mas havia outro conjunto de válvulas de segurança que se abriam para dentro da caldeira, e estas estavam lá porque, com este tipo de caldeira, uma vez que os fogos eram apagados e a caldeira deixava de ser usada, o vapor que restava na caldeira, particularmente nos tubos, começaria a condensar de volta para a água. E ocupando muito menos volume, isso criaria um vácuo sobre a área de superfície da caldeira naval média, isso poderia criar pressão de vácuo suficiente para que a atmosfera realmente esmagasse os lados da caldeira e, portanto, essas válvulas de segurança foram projetadas para permitir a entrada de ar na caldeira caso a pressão caísse muito. Mas à medida que os navios ficavam maiores no final dos anos 1850 e nos anos 1860 e as velocidades-alvo se tornavam mais altas, os motores precisavam de ainda mais vapor e em pressões ainda mais altas para se impulsionarem rápido o suficiente e com potência suficiente para empurrar esses novos navios através da água. Isso significava que a caldeira de caixa não era mais adequada, pois a água contida no tanque de caixa agora estava gerando vapor a uma pressão suficientemente alta que a caixa falharia antes que a pressão de vapor necessária fosse atingida e, portanto, as caldeiras passaram para um tipo cilíndrico, pois o cilindro era muito mais forte. Isso, obviamente, já havia sido encontrado com os próprios tubos de fogo, mas agora o tanque de água que estava gerando o vapor também era cilíndrico. Isso permitiu que a pressão do vapor aumentasse de cerca de 25 libras por polegada quadrada nos anos de 1850 para cerca de 45 libras por polegada quadrada no final dos anos de 1860. Melhorias adicionais foram feitas nos anos de 1870 e isso consistia em fazer os gases de exaustão das chamas passarem pela água na caldeira 3 vezes, uma vez na parte inferior da caldeira até a chamada câmara de combustão. Ao longo deste caminho, ele faria um grau de pré-aquecimento da água na caldeira. A câmara de combustão era onde a combustão final do combustível ocorreria, distinta da fornalha e onde a temperatura realmente começaria a aumentar. Então, os gases de combustão passariam pelos vários tubos, como em uma caldeira de tubos de fogo regular. A água que havia sido pré-aquecida estava, portanto, mais próxima do ponto de ebulição e, assim, menos energia era necessária para elevá-la até à ebulição e transformá-la em vapor.
Os gases de combustão então passariam por um último grande duto no topo da caldeira, que pré-aqueceria ainda mais a água que estava contida em tanques de sela em ambos os lados da caldeira, além de fornecer uma superfície muito quente no topo da caldeira, que, é claro, é onde o vapor estava saindo e isso ajudaria a superaquecer o vapor. A corrugação também reapareceu agora nos tubos de fogo cilíndricos, o que aumentou a resistência dos tubos de fogo, bem como melhorou a área de superfície em contato com a água mais uma vez. Com esses refinamentos e avanços, a pressão da caldeira aumentou novamente, com algumas caldeiras sendo usadas nos anos de 1880 e início de 1890 a bordo de pequenos navios como barcos torpedeiros que precisavam se mover muito rapidamente, alcançando entre 120 e 180 libras por polegada quadrada de pressão. No entanto, isso estava se aproximando dos limites do que poderia ser feito simplesmente ao atear fogo a um monte de materiais combustíveis e direcionar esse escape através de várias tubulações. Em terra, esse problema poderia ser resolvido permitindo que o vapor escapasse pelo funil, como se você fosse uma locomotiva. Haverá torres de água ao longo do percurso, uma vez que você ficou sem água porque a ferveu toda, e para uma fábrica ou similar você sempre pode fazer ou está conectado a um fornecimento de água. No entanto, ironicamente no mar, você não está nessa posição. Isso não quer dizer que você não está cercado por água, você definitivamente está. No entanto, a água do mar contém todos os tipos de minerais maravilhosos e a ingestão constante de água do mar resultaria em grandes quantidades de incrustações e bloqueios, formando-se dentro da caldeira, o que levaria rapidamente à perda de eficiência e potencialmente a problemas como explosões novamente. A água doce geralmente contém um pouco menos de contaminantes minerais do que a água do mar, mas ainda não é realmente adequada para uso a longo prazo em motores a vapor. No entanto, em terra, filtrar e purificar a água é uma coisa relativamente fácil de fazer, enquanto no mar, a instalação de uma planta de filtração e destilação de água a bordo de um navio de guerra usa um espaço precioso que você realmente não tem. Além disso, nas primeiras partes do uso de caldeiras a vapor, ter uma planta de filtração e destilação também era algo que você não tinha. De qualquer forma, em uma forma que você pudesse caber em um navio e, portanto, um navio a vapor. Partia com uma certa quantidade de água de caldeira que esperava-se que fosse relativamente limpa. Agora, você pode ter que completar isso com água do mar, mas idealmente você queria manter o máximo de água pura possível e é aqui que o condensador de superfície entra. O condensador de superfície não era estritamente parte da caldeira, mas precisa ser mencionado para explicar parte do problema que eles estavam enfrentando. Isso pega o vapor no final de seu ciclo, depois de ter alimentado os motores, e o condensa de volta em água, que pode então ser alimentada de volta nos tanques do navio, onde pode ser fervida novamente e a energia transferida novamente usando a mesma água, principalmente pura. Obviamente, alguma água vai ser perdida e, com o tempo, a água da caldeira pode se contaminar com as necessárias injeções de água do mar para completá-la, mas isso prolongou bastante a vida útil das caldeiras e também significou que pequenas destilarias poderiam ser montadas a bordo dos navios para tentar evitar o uso de água do mar, exceto em emergências. Agora, a razão pela qual isso é diretamente relevante para o desenvolvimento de caldeiras navais é que, sem o vapor se esgotando do sistema, não havia nenhuma força adicional que pudesse ser aproveitada, além da convecção natural dos gases de escape para sugar o ar para os fornos. Claro que, se você suga ar para os fornos, isso significa que mais oxigênio está fluindo sobre o combustível por um determinado período de tempo, o que aumenta a taxa de combustão, o que aumenta a temperatura, e mais temperatura significa mais vapor, o que significa mais pressão, o que significa que você pode ir mais rápido. A solução para isso, introduzida por volta de 1880, foi o forçamento ou indução de corrente de ar. Os dois têm um conceito semelhante, mas são diferentes na execução. Com a indução de corrente de ar, à medida que os gases sobem pela chaminé, há um ventilador instalado na chaminé para expulsar os gases. Como é óbvio, o ventilador confere energia adicional aos gases, criando um vácuo abaixo da chaminé que suga mais ar da área da câmara de combustão e da fornalha, que por sua vez suga o ar com mais avidez da sala de máquinas.
E assim, com o maior fluxo de ar, obtém-se uma maior combustão, como descrito anteriormente, enquanto que com a corrente de ar forçada, isso é efetivamente feito na outra extremidade, nesta área do navio, ao redor da caldeira, potencialmente em toda a sala de caldeiras que é feita hermeticamente, e então os ventiladores são novamente usados para bombear ar para dentro disso. Volume que resulta em uma pressão positiva. Como este volume é hermético, o único lugar para onde essa pressão positiva pode ir para se igualar à pressão do ar externo é através da fornalha e da caldeira e para cima através da chaminé, o que novamente aumenta o fluxo de ar e assim aumenta a sua pressão. Isso então representou praticamente o ápice do design da caldeira de tubos de fogo, com a chamada caldeira escocesa sendo um tipo relativamente popular, que foi usado e aperfeiçoado ao longo das últimas 3 décadas do século XIX, além de ter agora se aproximado de um limite na pressão que poderia ser alcançada com a caldeira de tubos de fogo, havia uma série de outros problemas contínuos com esse tipo de design, porque havia uma quantidade relativamente grande de água em relação ao volume dos tubos de fogo. Demorava bastante para aumentar a pressão do vapor, o que significava que os navios podiam levar bastante tempo para atingir qualquer tipo de velocidade útil. Pelo mesmo motivo, o grande volume de água na caldeira tornava muito difícil responder rapidamente a uma necessidade de alterar a pressão geral. Então, digamos, em uma batalha onde você pode querer acelerar e desacelerar, bem, você pode eventualmente chegar à sua velocidade máxima, mas para desacelerar, você não poderia apenas amortecer ligeiramente os incêndios, você teria que liberar uma grande quantidade de pressão de vapor, momento em que você iria mais devagar, mas levaria muito mais tempo para se recuperar, o que poderia torná-lo taticamente vulnerável. Assim, quando o século virou do 19º para o 20º, o próximo avanço na tecnologia de caldeiras começou a ser implantado em navios de guerra. Esta era a caldeira de tubo de água, como com a maioria dos outros tipos de caldeira, ela já estava em uso em terra por um tempo considerável em várias formas antes de chegar aos navios de guerra, pois geralmente as necessidades dos navios de guerra eram muito específicas, então, fora de algumas circunstâncias, eles geralmente adotavam a tecnologia de caldeiras um pouco mais tarde do que seus equivalentes terrestres. Em uma caldeira de tubo de água, a vasta maioria da caldeira agora é ocupada pelos gases quentes de combustão do forno, e os tubos agora estão realmente conduzindo água através deste ambiente incrivelmente quente, transformando a água em vapor. Como os tubos individuais são consideravelmente menores do que o volume total da caldeira como um todo, eles podem ser operados a pressões significativamente mais altas. No entanto, enquanto os tubos em uma caldeira de tubo de fogo são vulneráveis ao acúmulo de coisas como fuligem dos gases de escape, os tubos em uma caldeira de tubo de água são muito mais vulneráveis ao acúmulo de depósitos minerais e calcificação, entre outras coisas, da água sendo rapidamente transformada em vapor. E enquanto a maioria das caldeiras de tubo de fogo poderia ser limpa relativamente facilmente, abrindo uma escotilha na frente quando os incêndios estavam baixos, e efetivamente fazendo uma limpeza de chaminé horizontal, entrar em um sistema de caldeira de tubo de água é muito mais complicado e se livrar da calcificação e outros acúmulos de minerais como resultado da água operando através é um trabalho consideravelmente mais difícil. Como qualquer pessoa que teve que limpar um cano em uma área de água dura ou perdeu uma chaleira para a incrustação entenderá. Como há um volume muito menor de água sendo aquecido para uma determinada caldeira, isso significa que o vapor é produzido muito mais rápido e a caldeira pode responder muito mais rápido às mudanças na demanda, o que significa que os navios podem chegar ao vapor mais rápido e eles também podem desacelerar e acelerar mais rápido, pois é muito mais fácil controlar a temperatura relativa dos tubos de água. E embora operar uma caldeira de tubo de água com água impura possa tornar a vida muito difícil, permite que você opere a caldeira com combustíveis impuros muito mais facilmente, pois com um grande volume de combustão, os depósitos de cinzas e coisas do tipo tendem a se acumular em áreas que são muito mais fáceis de limpar, têm menos efeito na demora muito mais para afetar os próprios tubos de água e, como resultado do maior volume, também demoram muito mais para afetar qualquer coisa muito da operação da caldeira. No entanto, eles são consideravelmente mais caros.
No entanto, as caldeiras de tubo de água eram definitivamente o caminho a seguir e, inicialmente, elas operavam, como você pode ver aqui, com um tambor de água na base da caldeira, que então alimentaria a água através dos tubos até uma câmara de vapor de trabalho com um anexo de superaquecedor de um lado. Isso era tudo muito bom, exceto que com a introdução de motores de turbina, a necessidade de cada vez mais vapor e pressões cada vez mais altas estava crescendo cada vez mais e então o desenvolvimento da caldeira de 3 tambores prosseguiu rapidamente. Isso assumiu várias formas em várias marinhas, com vários fabricantes tendo suas próprias interpretações, mas como você pode ver neste diagrama, todos seguiram geralmente o mesmo layout e isso tinha 2 tambores de água de alimentação, um de cada lado na base, e estes conduziriam tubos para cima em direção a uma única câmara no topo. Isso, é claro, aumentou a quantidade de vapor que poderia ser gerada em uma determinada caldeira sem aumentar a pegada. Tanto assim, a eficiência geral deste layout talvez não seja tão grande quanto alguns outros designs, mas outros designs de água para a caldeira que são mais eficientes ocupam significativamente mais espaço. E como dissemos, o espaço é premium a bordo de um navio. Foi em parte o desenvolvimento dessas caldeiras que permitiu que a velocidade dos navios aumentasse consideravelmente, usando coraçados como exemplo. Com as antigas caldeiras de tubo de fogo, geralmente se esperava que os navios atingissem de 14 a 16 nós, com as novas caldeiras de tubo de água. A velocidade média de um navio capital subiu para cerca de 18 nós, e uma vez que você introduz turbinas na equação, para tirar mais vantagem do vapor superaquecido que estava sendo gerado, a velocidade média do navio de guerra aumentou ainda mais para 21 nós, com alguns deles capazes de atingir velocidades um pouco mais altas, até 23 nós. A tecnologia de caldeiras navais, então, estagnou um pouco durante os anos 1900, 1910 e, em alguns casos, indo para os anos 1920, pois os refinamentos deste tipo de layout de caldeira eram uma espécie de ajuste em um design estabelecido. E a principal mudança em termos de potência gerada veio da introdução de combustível de óleo em vez de carvão. Isso ocorre porque uma determinada quantidade de óleo pode gerar mais energia do que uma quantidade equivalente de carvão, pois é uma substância mais volátil, e essa taxa de queima pode ser aumentada não apenas pelo uso de corrente forçada ou induzida, mas também pulverizando-a, o que cria uma névoa aerosolizada de combustível, que obviamente tem uma área de superfície muito maior em contato com o ar, o que acelera a velocidade da combustão. E assim, usando esses avanços, foi possível começar a impulsionar navios de guerra para até 25 nós ou até mais. Se você estiver disposto a adicionar muitas caldeiras e motores extras, o que permite coisas como a classe Queen Elizabeth e os vários cruzadores de batalha da Primeira Guerra Mundial. No entanto, como indicado anteriormente, os tubos em uma caldeira de tubos de água neste ponto eram um pouco maiores do que poderiam ser, em parte como resultado de problemas com a água de alimentação, e, em parte como resultado de problemas tecnológicos, era possível aumentar a pressão e, portanto, a potência das caldeiras usando tubos menores, mas isso apresentava vários riscos. Obviamente, a má alimentação de água poderia bloquear um tubo pequeno muito mais rápido do que poderia bloquear um tubo maior. Os próprios tubos seriam mais vulneráveis a danos causados pelo calor, pois haveria substancialmente menos água neles, o que significava que os próprios tubos ficariam muito, muito mais quentes. Isso era, claro, brilhante para gerar vapor, mas como a maioria de vocês sabe, uma vez que você começa a aquecer o metal a uma temperatura significativamente alta, ele começa a exibir propriedades bastante indesejáveis, como ductilidade. E a última coisa que você quer é um tubo dúctil cheio de vapor sob alta pressão. No entanto, a mudança estava a caminho e, durante o final dos anos 1910 e 1920 e nos anos 1930, as chamadas caldeiras de tubo pequeno começaram a ser usadas cada vez mais. Uma das maiores atrações da caldeira de tubo pequeno para as marinhas da época era que ela permitia a geração de consideravelmente mais energia enquanto usava quantidades significativamente menores do volume total do navio. E com menos caldeiras havia menos peso usado, o que significava que o peso poderia ser desviado para outros propósitos em navios que estavam sendo reformados, o que, durante os anos 1920 e 1930, com muitos navios legados da era da Primeira Guerra Mundial por aí, era uma característica muito, muito importante.
Isso poderia permitir várias coisas. Você poderia manter a mesma quantidade de energia usando significativamente menos caldeiras e assim manter a mesma velocidade, mas desviar esse peso extra economizado para outras coisas, tornando seu navio mais fortemente armado, mais fortemente blindado, etc., como com o Her Majesty's Ship Warspite. Então, por exemplo, quando ela foi lançada, usou 24 caldeiras para gerar 75 mil cavalos-força de eixo, enquanto após sua reforma, ela gerou quase a mesma quantidade de cavalos-força de eixo, com um total de 6 caldeiras. Isso permitiu a instalação de todos os tipos de novos equipamentos e quantidades significativas de armadura adicional a serem instaladas em seus decks. Quase no outro extremo estavam a classe Congo, que quando lançada usou 36 caldeiras para gerar 64 mil cavalos-força de eixo para uma velocidade máxima entre 27 e 28 nós. Durante suas reformas, eles tiveram um pouco mais de caldeiras instaladas, um total de 11 caldeiras, mas estas geraram impressionantes 136 mil cavalos-força de eixo, pouco menos de um terço do número de caldeiras, mas gerando o dobro de potência. Como ainda havia menos caldeiras sendo usadas, isso permitiu que a velocidade aumentasse substancialmente para quase 31 nós, ao mesmo tempo que permitia a melhoria da armadura do convés, bem como várias outras melhorias nas partes superiores do navio. Da mesma forma, os italianos conseguiram levar a classe Conte di Cavour, incluindo o Giulio Cesare, de 21,5 nós, usando 24 caldeiras a 31 mil cavalos-força de eixo para 27, nós usando apenas 8 caldeiras gerando 75 mil cavalos-força de eixo, embora tenham tido que abandonar uma torre de canhão principal para fazer isso. Embora nunca tenha sido feito por razões óbvias, a reforma planejada para o Her Majesty's Ship Hood teria substituído suas 24 caldeiras de estilo mais antigo, gerando 144 mil cavalos-força de eixo por unidades muito mais modernas, que ocupariam significativamente menos espaço enquanto ainda geravam um pouco mais de cavalos-força de eixo, o que a manteria em sua velocidade de projeto de cerca de 32 nós, permitindo melhorias significativas em sua proteção, bem como, obviamente, radar e novos sistemas de controle de fogo. Como discutimos em um dique seco comparando a usina de energia da Megami e a dos Hoods, que tinham uma potência comparável apesar da Megami ser significativamente menor, ilustrando assim as vantagens de caldeiras mais modernas, uma substituição direta de caldeiras antigas por novas resultaria em navios que iriam ridiculamente rápido, de fato, provavelmente muito rápido para seus projetos de casco. E foi essa proliferação de pequenas caldeiras de tubo que foi a principal mudança entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Estamos quase no final desta história muito resumida das caldeiras navais, pois as turbinas a gás, os motores diesel e a energia nuclear predominariam de forma bastante significativa após a Segunda Guerra Mundial e na era moderna. No entanto, havia um último avanço a ser feito no campo da tecnologia de caldeiras navais. Agora você tinha a caldeira de tubo pequeno, mas era possível, em teoria, levá-las a pressões ainda mais altas. O problema com isso era que você precisava ter um controle muito preciso sobre as próprias caldeiras, bem como tê-las construídas com tolerâncias de fabricação extremamente precisas, pois se você não fizesse isso, acabaria com caldeiras quebradas. E um navio quebrado. Havia duas marinhas que realmente lideraram neste campo de caldeiras de tubos de água de alta pressão e pequenas, e essas eram a Kriegsmarine alemã e a Marinha dos Estados Unidos da América. A vantagem, é claro, era que, comparado até mesmo com caldeiras de tubos de água pequenas normais, você poderia obter uma saída de potência significativamente maior, o que por sua vez levava a espaços de maquinário ainda menores, ou maior velocidade para o mesmo espaço de maquinário. Neste empreendimento, a Marinha dos Estados Unidos da América teve um pouco mais de sucesso a longo prazo do que os alemães. Embora a Kriegsmarine tenha inicialmente liderado na implantação de maquinário de alta pressão, tendia a ser de manutenção muito alta e muito complicada para manter funcionando. Sem uma tripulação muito experiente e bem treinada que soubesse exatamente quais eram todas as peculiaridades daquela usina de energia em particular, um navio poderia quebrar de maneira bastante espetacular rapidamente, como de fato o Príncipe Eugen fez uma vez que foi temporariamente incorporado ao serviço da Marinha dos Estados Unidos da América no final da Segunda Guerra Mundial.
Embora as tentativas americanas iniciais tenham tido substancialmente menos sucesso do que as primeiras tentativas alemãs, eles tomaram isso como uma motivação para realmente acertar e, assim, quando a Segunda Guerra Mundial estava em pleno andamento, muitos navios americanos possuíam caldeiras de tubo de água de alta pressão muito eficientes e confiáveis que lhes permitiam operar, como dissemos, com uma saída de potência significativamente maior para uma determinada metragem quadrada de espaço para maquinário. Parcialmente através de seus próprios desenvolvimentos e parcialmente, em alguns casos, adotando a tecnologia americana, outras marinhas acabariam alcançando mais cedo ou mais tarde, mas com outras marinhas geralmente operando a 400 a 500 libras por polegada quadrada, o fato de que as usinas de energia da Marinha dos Estados Unidos da América poderiam operar de forma confiável a 600 libras por polegada quadrada lhes proporcionava uma série de vantagens que só seriam percebidas nas marinhas do resto do mundo no final dos anos 40. E assim chegamos ao fim desta visão muito resumida de aproximadamente meia hora sobre a história das caldeiras navais. Claro que, assim como o desenvolvimento da armadura naval, há uma quantidade fantástica de detalhes a mais sobre este assunto, mas eu pensei que esta é provavelmente a forma mais compacta que eu poderia fazer, cobrindo os principais destaques do desenvolvimento da tecnologia de caldeiras navais, sem entrar em detalhes extremamente finos em termos de engenharia marítima. Mas, se você quiser aprender sobre isso em muito mais detalhes, então eu posso sugerir 2 livros. Um é Uma Breve História da Engenharia Naval e Marítima, de Edgar C. Smith. Este foi publicado em 1938, então não cobre os últimos avanços em maquinário de alta pressão que ocorreram na preparação e durante a Segunda Guerra Mundial, mas dá um contexto bastante substancial sobre a história e desenvolvimento da tecnologia de caldeiras navais até aquele ponto, e o outro é o um tanto imaginativamente intitulado Caldeiras Navais, de Robert F. Latham, que publicou isso para o Departamento de Engenharia Marinha da Academia Naval dos Estados Unidos em 1956, e então isso cobre esse período final. Ambos estão disponíveis na maioria das boas livrarias online, e espero que isso lhe dê um pouco mais de insight sobre o material que tive que reduzir para este vídeo. É isso para este vídeo, obrigado por assistir. Se você tem um comentário ou sugestão para uma nave a ser analisada, nos informe nos comentários abaixo. Não se esqueça de comentar no post fixado para perguntas sobre o dique seco.